Amados e queridos irmãos, graça e paz, abençoados e abençoadas. Eu estou aqui na noite desta terça-feira, depois de um dia cansativo, para lhes trazer mais uma pérola da graça de Deus. Dê um like, não se esqueça, por favor, você que visualiza. Se inscreva, você que ainda não é inscrito. E você que já é inscrito, divulgue e compartilhe. O meu muito obrigado. Eu sou muito grato a cada um de vocês. Eu amo todos vocês. Vocês têm um espaço no meu coração. Moram de graça e não pagam aluguel. A família da graça de Deus está crescendo cada vez mais. Muitos irmãos estão deixando as sinagogas, deixando os alçapões e servindo o Pai dos Espíritos em espírito e em verdade. Isso é muito bom. É graças também ao trabalho que vocês que estão inscritos nos canais da Graça de Deus fazem, compartilhando e divulgando os nossos vídeos. Beijo no coração de cada um de vocês. Vamos lá. Eu quero dar o tema a esta pérola da graça de Deus, porque o Apocalipse é um jornal velho. Esse é o tema da pérola da graça de Deus de hoje. Sei que aqueles que são religiosos não são cristãos, e eu já tenho uma mensagem preparada sobre isso. Provavelmente a próxima ou daqui a duas eu vou falar sobre isso. Os religiosos evangélicos que não são cristãos, eles vão ficar uma fera quando assistir esse vídeo. Porque chamar o Apocalipse de jornal velho é o fim do mundo para eles. Até porque eles têm o livro do Apocalipse, como o de Daniel, como livro escatológico. Tudo ainda vai acontecer. De Daniel e também Apocalipse. Os futuristas futuralizam tudo e eles ensinam, dão curso de escatologia bíblica, afirmando que tudo quanto está no Apocalipse, Daniel ainda acontecerá. Mas a gente sabe que tudo já aconteceu. O Apocalipse, na verdade, é um jornal velho. Mas vamos lá, irmãos. Eu quero ler no Evangelho para eles, de Mateus, para nós, livros históricos, capítulo 23, versículo 35, que diz assim: assim recairá sobre vós todo o sangue justo derramado sobre a terra, desde o sangue do justo Abel até o sangue de Zacarias, filho de Baraquias, a quem mataste entre o santuário e o altar. Queridos e queridas, amados irmãos, os futuristas, eles dizem que o Apocalipse foi escrito no ano 96 depois de Cristo. Eles sustentam isso para tentar dizer que o livro do Apocalipse ainda não aconteceu, nada se cumpriu. Mas quando nós analisamos a história, o livro foi escrito, na verdade, para as 7 igrejas da Ásia, antes do ano 70 depois de Cristo. A data mais correta é essa, não no ano 96, como eles dizem, para tentar justificar a futuralização, se é que podemos dizer assim, do livro de Apocalipse. Querido, dentre os 12 apóstolos, João era o único que tinha a promessa de não morrer antes do Filho do Homem voltar. A gente pode ver isso no livro histórico de João, no capítulo 21, no versículo de número 22. João 21,
22. Diz assim: respondeu-lhe Jesus: se eu quero que ele permaneça até que eu venha, que te importa? Segue-me tu. Resposta de Jesus, referindo-se a João. Então João foi o único dos apóstolos que permaneceria vivo. Ele não morreria antes do Filho do Homem voltar, em execução de juízo contra o seu povo. Era disso que ele estava falando. Como aconteceu no ano 70, com a destruição do templo e a assolação, a devastação de toda Jerusalém. Jerusalém foi assolada, Jerusalém foi destruída. Isso já aconteceu, isso já se cumpriu. Cobrando deles todo o sangue derramado, como eu li em Mateus 23, 35, de Abel até Zacarias. O livro começa dizendo que é uma revelação de Deus para mostrar aos seus servos que brevemente iria acontecer. Vocês podem ler lá em Apocalipse 1, 1. Brevemente vai acontecer. Brevemente é pouco tempo, é um poucochinho de tempo, é breve mesmo. Não como eles creem, como eles ensinam, como eles acreditam. O breve deles, o próximo deles, já se passaram mais de 2000 anos. E não sabem eles ainda quantos anos ainda vão demorar para esse livro, segundo eles, se cumprir. Então o livro começa dizendo, brevemente vai acontecer. Próximo, por um poucochinho de tempo, rapidamente, eminentemente. E então, enviou pelo anjo e testificou isto a quem? Ao seu servo João, aquele que não iria morrer. Como não morreu. João foi exilado em uma ilha lá em Pátimos. As expressões em breve, as expressões um poucochinho de tempo, próximo, eminente, os futuristas vêm prolongando isto desde depois do ano 70, dizendo que vai acontecer. Jesus vai voltar. A volta de Jesus está próxima. Qualquer acontecimento no mundo, eles atribuem como um sinal da vinda, da volta de Jesus. Isso eles já vêm fazendo há anos e anos e anos e anos. Quando ocorreu a guerra Primeira Mundial, a Segunda Guerra, a malária, a peste da tuberculose e outras pestes, eles sempre dizem, ó, Jesus está voltando, a vinda de Jesus está próxima, é fim do mundo, são últimos dias, são fins do tempo, é assim que eles dizem. Nós vimos isso nas internet, agora por ocasião da Covid. Quantos profetizaram que a Covid era sinal da volta, da vinda de Jesus? E mais uma vez eles se frustraram. E não se cansam de se frustrar. Mas eles não se rendem. Eles não dão o braço a torcer. São soberbos. Não são humildes. Não são capazes de rever conceitos. Não são capazes de refletir. De admitir que estão errados, como eu fiz, depois de estar quase 50 anos dentro de uma instituição evangélica. Eu parei, eu refleti. Eu fiz uma reflexão. Eu analisei. Eu pesei tudo na balança. Eu revi conceito. E aí tomei uma atitude. Não, eu não posso continuar sendo hipócrita, demagogo, vivendo de aparência.
seguindo preceitos dos homens, acreditando em tudo aquilo que me ensinaram. E eu tomei uma atitude, tomei uma decisão. A minha mente foi ativada, o véu foi descortinado, os olhos espirituais abertos. E passei a ter a mente de Cristo, do Cristo ressuscitado. Mente espiritual, deixando para trás todas as obras da carne. E reinando e triunfando em graça, cada vez mais entendendo a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. E com isto, querido, já se passaram mais de 2000 anos, como eu já disse, e continuam com esses ensinos, enganando as pessoas com falsas promessas. As declarações referentes a tempo referem-se a eventos de grande relevância judaica do primeiro século da era cristã. E não tem nada a ver com o que eles acreditam, com o que eles dizem, com o que eles ensinam. Então, eles dizem que se o livro foi escrito no ano 96 depois de Cristo, como os futuristas afirmam, esse fato que diz aqui em Apocalipse 1, que brevemente vai acontecer, não haveria que pudesse se encaixar com esse tempo. Em Mateus 24, o Nazareno fala de toda a narrativa do que iria acontecer no ano 70. Lá no livro histórico de Mateus, no capítulo 24, mas eles futuralizam tudo lá quanto o Cristo Nazareno dizia aos seus discípulos. Da grande tribulação, dos terríveis dias que estavam para vir, que iria acontecer, do juízo que viria sobre o seu próprio povo e como já veio, a destruição do templo, a invasão por Tito, o general. Porém, os futuristas continuam dizendo que Jesus está às portas, que Jesus vai voltar, que brevemente a igreja será arrebatada, é que eles terão seus corpos transformados, que eles irão aos ares encontrar com o Senhor e assim estarão para sempre com o Senhor. Essas são as suas mensagens, os seus ensinos. E esses ensinos amedrontam as pessoas, porque eles dizem que se as pessoas não aceitarem Jesus, não se batizarem, não cearem, não frequentarem o templo, não dizimarem, elas vão para um inferno como um lago de fogo terrível. Esse inferno criado pelo Império Romano e pela Igreja Católica Romana, aonde eles impõem um terror, medo às pessoas, e as pessoas então se tornam presas desses lugares porque tem medo do inferno, porque tem medo do diabo. João, queridos, estava numa ilha em Pátimos. Ele foi enviado para essa ilha por Nero César. E Nero César morreu no ano 68 depois de Cristo. Como o Apocalipse foi escrito no ano 96 depois de Cristo, segundo os religiosos evangélicos, segundo a Igreja Católica Apostólica Romana. Isso prova que o livro foi escrito antes do ano 70. A morte de Nero César se deu em 68 depois de Cristo. Isso é história. Para se entender a Bíblia, precisa-se muitas das vezes de conhecer a história do povo hebreu. E eu recomendo aí aos evangélicos religiosos que conheçam a história de Israel, a história do povo hebreu. Recomendo-lhe o livro de Flávio Joséfo. Vai pesquisar. Mas isso eles não querem fazer, porque eles não querem romper com o sistema. Eles não querem ceder. Eles não querem rever conceito.
Eles não querem voltar atrás, eles não querem um recomeço. Eles preferem ficarem presa nesses alçapões, nessas sinagogas, sendo subjugada por homens que se dizem autoridade espiritual e que os têm sob a sua proteção. E com isso, eles vão se enriquecendo cada vez mais, galgando posições e posições, sendo aplaudidos, vivendo de benesse, desfrutando do melhor dessa terra, segundo o suor de cada um daqueles que lá frequentam. Então, querido, após esse tempo, toda forma de culto, de adoração, de ritos, de liturgias, cerimoniais, teve o seu fim. Essas coisas já não se devem realizar mais, fazer mais, como eles fazem dentro desses lugares. Vamos ao templo adorar a Deus, vamos ao templo buscar a Deus, vamos cultuar. Deus, Ele está lá e eu estou indo para lá adorar. Eu estou indo para a casa de Deus. É assim que eles ensinam, é assim que eles dizem, é assim que eles fazem. Então todas essas coisas, todas essas formas já não existem mais. Teve o seu fim, já se cessou, tudo está consumado, tudo se cumpriu. Porque antes do ano 70, querido, eles estavam vivendo Apocalipse, capítulo 2, versículo 9. Eles estavam vivendo esse tempo. Olha o que diz Apocalipse, capítulo 2, versículo 9. Conhece a tua tribulação e a sua pobreza, mas tu és rico. E blasfêmia dos que dizem judeus e não são, mas são sinagoga do Satanás. As igrejas da Ásia estavam vivendo esse período de tempo. As 7 igrejas estavam vivendo essa época, esse período. E João, preso em Pátimo, recebe a revelação. E então ele escreve essas cartas aos anjos das igrejas da Ásia, as 7 igrejas da Ásia. Mas eles trazem tudo isto para o nosso tempo. Há teólogos que eles procuram enquadrar cada momento, aspas, da igreja de hoje a uma das 7 igrejas da Ásia e afirmam: nós estamos vivendo a igreja de Filadélfia, ou nós estamos vivendo a época da igreja de Laodiceia, e assim sucessivamente. É assim que eles fazem. E os incautos acreditam. Os incautos pagam curso escatológico para ouvir essas mentiras, esses enganos dados por teólogos que se dizem conhecer a Bíblia, conhecer a história do povo judeu, mas na verdade eles estão distorcendo o que na verdade está escrito no livro. O livro que foi escrito para os judeus. Todas as profecias já se cumpriram, não tem mais nada para se cumprir. Mas eles não aceitam isso, chamando-nos de herege, porque dizemos que a Bíblia já se cumpriu, que tudo já se cumpriu, que ela foi para o povo de Israel e não para nós, que nascemos depois da cruz, já nascemos perfeitos, sem nenhuma condenação. Eles não aceitam isso. Diz que o homem tem que se arrepender dos seus pecados, quando o pecado era transgressão da lei. E o Nazareno veio para cumprir tudo isso. E foi o Cordeiro de Deus que tirou o pecado do mundo. Que pecado do mundo ele tirou? A lei, a Torá. Isso se cumpriu. Era disso que o Nazareno falava. Era disso que o Nazareno ensinava.
eles não respeitam tempo verbal, eles não respeitam época, ocasiões, remetente, destinatário, para quem foi escrito, quem escreveu, eles não querem saber de nada disso. E o interessante é que muitos desses que lá estão são teólogos, faculdade de teologia, muitos são advogados, engenheiros, professores de língua portuguesa, eu conheço muitos, mas se prende à tradição, permanecem naquilo que aprenderam e se orgulham com isso. Eles espiritualizam tudo para acreditar naquilo que lhes ensinaram. E aí eles saem reproduzindo isso para outros. Vocês já perceberam que uma pessoa, quando começa nesses lugares, com pouco tempo, elas já estão repetindo tudo aquilo que eles repassam para elas. E elas saem reproduzindo. E essas pessoas são muito difíceis de serem convencidas de que nada disso que eles aprenderam ou aprendem é verdade. Eles precisam se libertar. João 8,32, conhecer a verdade vos libertará. Somente a verdade é quem pode libertar. Antes desse tempo, o templo ainda estava de pé. Jerusalém, o templo ainda estava de pé, ainda não havia sido derribado, ainda não havia sido destruído. E depois desse tempo, tanto o templo como a cidade de Jerusalém foram destruídos pela invasão do general Tito. Não como crer e afirmar, como eles afirmam, que esse livro do Apocalipse foi escrito em 96 DC. Por isso que o tema é: o livro do Apocalipse é um jornal velho. Tudo já se cumpriu, não tem mais nada a se cumprir, não tem nada de escatologia. Sim, foi um livro escatológico nos dias do Nazareno, porque ia se cumprir. Como já se cumpriu, não é livro escatológico, nem ele, nem Daniel, ou tantos outros como o sistema quer. A verdade, querido, é que eles têm interesse em causar medo. O negócio deles é causar pavor, terror. Pois lhes convém tirar proveito de todas essas mentiras e enganos. Eles tiram proveito disso. Porque quanto mais eles pregam essas coisas, ensinam essas coisas, apavora e aterroriza o povo, mais o povo fica preso dentro desses lugares. E aí as suas reuniões enchem. E cada reunião tem o momento da sacolinha, da oferta. E dependendo da quantidade de pessoas que lá estão, a oferta às vezes é alta. E no início ou final de mês tem os 10%, que os que não derem, o devorador vai fazer uma devassa em suas vidas, se tornam o que? Ladrões, e ladrões vão para o inferno. Porque é isso que eles dizem. E as pessoas que não conhecem a Deus, que não têm a mente ativada, acreditam nessas mentiras e nesses enganos. Fica aí esta palavra. Você que é da graça de Deus, divulgue isso, compartilhe isso. Mostre essas verdades para os incautos que lá ainda estão. Eles são nossos irmãos, eles são eleitos e predestinados. Mas eles não conseguem enxergar. Eles não conseguem ver aquilo que nós hoje enxergamos. E assim sendo, nós vivemos a liberdade plena da graça de Deus. Reinamos e triunfamos em graça. Deus é Espírito e nós o adoramos em Espírito e em verdade. Não cumprimos ritos nem liturgias, não praticamos cerimoniais, não frequentamos esses lugares, porque entendemos que o nosso espírito é o templo da habitação de Deus, e é no nosso espírito que ele habita. E entendemos que somos filhos dele, e como filhos somos guiados e dirigidos por ele. Esta é a palavra, é a pérola da graça de hoje, porque o Apocalipse é um jornal velho.
não foi escrito, como eles dizem, no ano 96 depois de Cristo, e sim antes do ano 70. João foi o único dos 12 que não iriam morrer antes de todas essas coisas acontecessem. E assim se cumpriu. Beijo no seu coração, forte abraço. Abba Pai, Abba Pai, Abba Pai. Graça e paz.